Eu preparei esse gráfico aqui, que ele mostra para a gente a diferença entre a emissão de T-bills e a emissão do Fixed Income, né, da renda fixa americana, US Fixed Income Issuance, né, e é um cálculo de 12 meses, e eles mostram para a gente aqui algo extremamente preocupante, tá? O que significa dizer isso? Significa dizer, meus amigos, que o Tesouro ele está financiando o governo com uma dívida de curtíssimo prazo. Isso nunca aconteceu nesse nível que nós estamos vendo agora. Pô, Yuri, ainda está falando grego para mim, eu não estou entendendo muito bem esse gráfico não. Pode me explicar melhor? Vamos entender isso passo a passo. O que esse gráfico aqui ele mostra para a gente, pessoal? Ele mostra numa comparação, como vocês podem ver aqui, em comparação, aqui em cima, essa parte bege, marrom escuro, né? Marrom claro, representa o fixed income. A parte de baixo aqui, um azul mais escuro, representa aqui o T-bills, que a galera ficou zoando na live de domingo, falando outra coisa que não tem nada a ver, que são os títulos do Tesouro. Então ela compara os T-bills com os US Fixed Income Issuance, que seria a palavra issuance, né? Significa emissão. Então, em outras palavras, meus amigos, é quanto o Tesouro americano está emitindo de T-bills. Títulos de curtíssimo prazo, que são 4 meses, 8 meses, né? 4 semanas, 8 semanas, 13 semanas, 26 semanas, né? E se estendem aí para alguns meses também. E quanto o mercado americano está emitindo de toda a renda fixa, de treasuries, mass corporates, MBS e etc. Tá? Então é uma comparação entre a emissão da renda fixa e a emissão dos títulos do Tesouro. E esse aqui é o dado-chave para a gente. Pessoal, os T-bills eles já são quase 70% de toda a emissão de renda fixa dos Estados Unidos. Se você olhar a parte superior do gráfico, ela mostra a comparação. E o que a gente consegue enxergar? Que 69,4%, quase 70% do que a gente está vendo de toda a emissão da renda fixa, ela vem dos T-bills, né? E aí, qual que é o problema disso? Significa dizer, meus amigos, que cada $1 que entra no mercado de renda fixa, 69 centavos vão para os T-bills. E isso é anormal, meus amigos, porque mostra que o Tesouro ele está financiando o governo quase exclusivamente com uma dívida de curtíssimo prazo. E aí você vai pensar assim, pô, Yuri, mas qual a diferença de dívida de curto prazo para dívida de longo prazo? E por que eles estão realizando essa movimentação para deixar quase exclusivamente o financiamento com dívidas de curto prazo? Mas por que eles estão fazendo isso? A resposta para isso, meus amigos, é muito simples. Porque não consegue emitir de long duration. Porque não tem como o governo fazer a emissão de dívidas, né, de T-bills, de 10 anos, de 20 anos, de 30 anos, sem causar o caos no mercado. Por que, Yuri, que uma emissão de longo prazo, de 10, 20, 30 anos, causaria um caos no mercado? Pessoal, isso acontece porque o mercado ele não tem, veja bem essa palavra, demanda suficiente para absorver grandes quantidades de dívida longa sem que isso exija juros maiores. Então, se você for emitir títulos de longo prazo, 10 anos, 20 anos, 30 anos, em uma grande quantidade, isso vai demandar que os juros eles fiquem muito maiores. Porque para o camarada ele pegar e investir num título de longo prazo, ele tem que ter uma proteção. E qual seria essa proteção? Um juros maior. Então ele vai investir por um prazo mais longo, mas ele vai ganhar mais, porque os juros vão estar pagando mais, entende? Então, se o governo ele começar a fazer um issuance, né, de títulos de longo prazo, eles vão ter que
fazer com que os juros fiquem muito maior. E isso é um problema. Isso não tem como acontecer mais. Nós estamos numa situação muito complexa. E isso, meus amigos, torna os Estados Unidos refém do Fed. Nós estamos agora, o governo americano, os Estados Unidos como um todo, ele nunca esteve tão refém do Federal Reserve como ele está agora. Eu diria para vocês que o futuro dos Estados Unidos ele não está na mão do Trump, ele não está na mão do Senado, ele não está na mão do Congresso, ele está na mão do Jerome Powell. O futuro econômico está nas mãos de Jerome Powell.